Bom dia, meus irmãos. Mais uma vez estou aqui para trazer um ensinamento da Palavra de Deus para o nosso entendimento e para o nosso bem-estar e salvação, né? Esta manhã de quarta-feira, meus irmãos, eu vou trazer uma palavra que fala sobre... Muitas das vezes, quando a gente chega até um irmãozinho que fala que ele está errado, ele está na prática do pecado, ele vai sempre lá para aquela... em Mateus 7, né? Não julgueis para que não seja julgado. Ou seja, meus irmãos, muitas das vezes, dentro do meio dos crentes, vou dizer assim, e aqui também, meus irmãos, eu quero dizer que eu não estou falando mal de ninguém. Apenas eu vou falar na luz da palavra, como se deve fazer. Não estou julgando, apenas eu estou falando de acordo com como a palavra nos ensina. Entendeu? Como a palavra nos ensina. Porque assim, muitas das vezes a gente está dentro da igreja, está vendo com o irmãozinho ou a irmãzinha, principalmente as irmãs, que vivem na prática do pecado. Qual é o pecado? O pecado da o quê? Da vaidade. A vaidade. Aí muitas das vezes, aqueles que são da doutrina, que seguem a doutrina, como a palavra diz, que nós temos que falar segundo a sã doutrina, aqueles que não recebem a palavra de Deus, Deus já condena eles. Entendeu, meus irmãos? Então é assim, quando você for ser usado para alguém, para dizer que ele está em pecado, quando ele vier com aquela conversa, negócio, ó irmão, não me julga não, entendeu? Você tem que dizer assim, ó, eu não estou lhe julgando, eu apenas estou advertindo você, tentando limpar você, a sua mente, para deixar de ser cauterizado, porque a palavra de Deus diz que o inimigo, aliás, o mundo já é do maligno, né? E através como ele já é o dono do mundo, ele vem cauterizando a mente daqueles que são incrédulos, entendeu? Ou seja, que serve ao mundo ainda, não se converteu verdadeiramente, como deve ser, né? Vive no mundo, ou com o pé no mundo e o pé na igreja. É isso aí, entendeu? Que tá, olha, vivendo de qualquer jeito. Porque a Bíblia diz que nós temos que se santificar. Nós temos que santificar. Não servir ao mundo e servir a Deus e servir ao mundo. Não pode. Ou você serve a Deus ou você serve ao mundo. Você tem que decidir logo o que você é e o que você quer fazer da sua vida, entendeu? Mas se você que diz que ser um servo de Deus e tá essas vaidades veia do mundo aí, você está sendo inimigo de Deus, como a palavra diz lá em Tiago, né? Mas vamos lá, vamos aqui para a palavra. Apenas eu estou aqui nessa tarde, já vai dar 11 horas na verdade, né? Ainda é bom dia, nessa manhã de quarta-feira aqui para lhe falar da palavra de Deus, como ela é. Que diz aqui em Mateus logo: não julgueis para que não seja julgado, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgado, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Ou seja, meus irmãos, muitas das vezes a pessoa, quando você chega até o irmãozinho e fala que ele está em pecado, ele vai dizer, olha, não me julga não. Entendeu? Porque roupa não tem nada a ver. Digo, tem sim, senhor. A roupa tem tudo a ver. A roupa nossa, meu irmão, separa do povo do mundo. Mas hoje em dia, dentro das igrejas, você não sabe quem é crente, quem não é, principalmente as mulheres, vou dizer logo as mulheres, né? Porque mais é elas. Aqui eu não sou contra ninguém. Aqui apenas estou pregando a palavra de Deus como ela é. Então o que eu quero dizer assim, você tem que mudar as suas vestes. Tem que ser diferenciado do povo do mundo. Olha lá em Malaquias 3,18 diz: e outra vez vereis a diferença, quem serve a Deus e quem não serve a Deus. Entendeu? Quem é puro e quem é profano. Lá fala, lá em Malaquias 3,18. Então é assim, meu irmão, quando você que serve a Deus, saia das cores do mundo. Se você ainda está assim na caminhadazinha, né, aceitou Jesus, é um recém-convertido, tudo bem, mas você tem que ser advertido para você se desviar da cor do mundo. Você é nova criatura, entendeu? Mas vamos lá para a palavra ainda. Como diz aqui, ó, não julgueis para que não seja julgado. Aí nós vamos lá, meus irmãos, lá para João. Bora lá para João 12. Tô começando dentro da palavra, falando ainda, entendeu?
Tá bem aqui, ó, para vocês verem, ter ideia como é a palavra de Deus. Aqui não é o que eu estou dizendo, não, é a palavra de Deus. João 12, entendeu? João 12, 48, ó, que diz assim, ó. Quem me rejeita a mim e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa há de julgar no último dia. Tá vendo, meus irmãos, como a palavra de Deus, ela nos ensina, nos exorta, entendeu? Entendeu? Ela nos dá o conhecimento. A Bíblia também fala, meus irmãos, lá em Oséias, se não me falha a memória, parece que é 4:6, que diz que o meu povo é destruído por falta de quê? De conhecimento. Qual é a falta de conhecimento? Ó, porque não lê a palavra. Porque a palavra, quando você vai ler, você vai ter entendimento das coisas de Deus. Como tem que ser o seu procedimento dentro da casa de Deus. A Bíblia fala como nós podemos proceder dentro da casa dele. Entendeu? Nós temos que ser diferentes, meus irmãos, do povo do mundo. Como é que você não vai dar testemunho de crente? O povo lá de fora vai te ver e dizer assim, eu que quero ser crente igual isso aí, eu prefiro estar onde eu estou. Então ali você está jogando a pessoa lá no inferno. Jogando, em vez de você resgatar ela do inferno, não, você vai jogar ela no inferno. Pelo quê? Pelo seu comportamento. Pelo seu comportamento. Como diz bem aqui, ó, também vou voltar bem aqui, ó. João 8:32, ó. E conhecereis a verdade vos libertará. O que é a verdade? Essa palavra aqui, meus irmãos, ela vai libertar você. Ela vai lhe dar o conhecimento, o entendimento, como você tem que fazer dentro da casa de Deus, servir a Deus, como você tem que se vestir, como você tem que falar. A Bíblia vai lhe ensinar tudo isso. Marimonte. A Bíblia vai lhe ensinar tudo isso. Entendeu? E aqui eu não estou querendo defamar ninguém, não. Pelo contrário, defamar não. Eu estou aqui para abrir a mente das pessoas, que Deus me deu entendimento através da palavra dele, eu lendo, meditando nela. Porque essa palavra aqui, meus irmãos, eu medito nela de dia e de noite. Ontem mesmo eu estava meditando bem aqui, a Elisângela já tinha botado as meninas para dormir, ela estava deitada lá com as nenenzinhas, ela falou, não vai deitar agora não. Eu digo, não filho, eu vou ler aqui um pouquinho até meia-noite. Comecei acho que eram 9 horas. Eu meditei até quase meia-noite. Então é assim, através da palavra, você lendo, você vai tendo entendimento. Entendeu? Porque assim, quando você tem entendimento da palavra, tendo entendimento da palavra, você vai, ó, tendo entendimento das coisas, você vai tendo temor a Deus. Porque quem não recebe as palavras de Deus, a própria palavra falou bem aqui em João, ó, naquele último dia, tá bem aqui, ó. Esse há de julgar no último dia. Quem é que vai julgar? A palavra. Porque lá no céu, meus irmãos, está sendo notado tudo que nós fazemos nessa terra aqui. É notado. Lá, tem, ó, lá em Apocalipse fala que lá tem os livros das obras más e das obras boas. Quem é que vai lhe julgar? É o que está escrito lá no livro. Aí você não vai estar dizendo, ah, mas eu não fiz isso não. Fez sim, senhor. Lá está escrito, ó. Tem um anjo com a caneta, olha, uma caneta de ouro, ó, escrevendo. Entendeu? As obras que você faz aqui na terra. E a Bíblia diz lá em Gálatas, né? Lá em Gálatas 6:7. Tudo que o homem semear, cedo ou tarde ele vai colher. Entendeu? Vai colher. Não adianta que você querer assim, ah, eu vou plantar só coisa má aqui, eu não vou receber coisa má, não. Eu quero receber coisa boa. Mas o pior que o ser humano, meus irmãos, muitas das vezes não quer receber a plantação que ele plantou. As coisas má que ele praticou. Não quer receber. Isso aí é onde está o erro do ser humano. Tem muitas pessoas, meus irmãos, que entram por meio aceita Jesus, vive a vida no Evangelho, aí sai do meio do Evangelho, por causa de escândalos, entendeu? Que há no meio do povo de Deus. Mas isso é bíblico, isso está na Bíblia, está dizendo, lá em Mateus, que diz que é misto que aconteça os escândalos, para que o quê? Para que o sincero se manifeste. Muitas das vezes, dentro da igreja, tem ali, às vezes o pastor está errado, e o membro está vendo, né? Os irmãozinhos estão errados. Só que você não pode compactuar com aquele pecado dele, que se você
sabe que ele está pecando e compactua, você também está sendo pecador. Você está tendo a mesma, você vai ter a mesma punição, entendeu? Então é assim, meus irmãos, nós não estamos julgando a pessoa porque está se vestindo de acordo com o mundo, não está de acordo com o servo de Deus, tem que se vestir. Olha, eu mesmo quando eu vou para a igreja, eu me visto bem, entendeu? Eu vou de camisa social, gravado, calça social e sapato social. Lá no mundo você não vê assim, a pessoa quando vê você vestido dessa forma, diz, não, ali é um crente, ali é um servo de Deus. Agora quando você se veste de tênis, calça jeans, camisa mesmo normal, que nem o povo se veste no mundo, você não vai diferenciar se você é um crente. É igualmente uma irmãzinha, se veste um vestidozinho, um vestido normal, né, diferente do mundo, como uma serva de Deus, a pessoa vai olhar assim, não, ali é uma serva de Deus. Agora tem umas irmãs dentro da igreja que vestem umas roupas, meus irmãos, que parece que ela tá nua. O vestido tá colado demais, tá contornando o seu corpo. Ali praticamente ela tá nua, porque tá mostrando as curvas do corpo dela. E quando você chega até ali e fala assim, ó irmã, essa roupa aqui não é decente para estar dentro da casa de Deus. Aí ela vai dizer que ele está sendo religioso. Meus irmãos, olha, uma pessoa religiosa, tá lá em Atos 17, lá pelo versículo 22 e 23, se não me falha a memória. Paulo estava lá em Atenas, aí viu, né, que ele estava andando lá sobre o santuário e viu vários deuses lá. Aí aquele povo lá de Atenas estava adorando vários deuses. Ali é uma pessoa religiosa, é isso, que adora vários deuses. Que tem vários ali, santo, tipo assim, santo não sei de que, não sei de que, não sei de... Ali é um religioso. Mas nós, que prega a palavra de Deus, nós não somos religiosos. Nós somos, sabe o que? Cristão, nós prega é a Cristo. Entendeu? Ó, eu vou lá no livro de Atos para você ver. Só para você ter entendimento. Vem aqui, ó. Atos 17. No versículo... Ó, aqui, ó. Atos 17 e 23. Diz assim, ó. Oi, filha. E estando Paulo no meio dos Areopagos, disse, varões atenienses, em tudo vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo o vosso santuário, achei também um altar em que está escrito, ao Deus desconhecido, pois que vós honrais e não conheceis o que eu vos anuncio. Ou seja, Paulo estava dizendo aqui que eles eram religiosos, entendeu? Porque ele adorava vários deuses, entendeu? Porque ele adorava vários deuses, entendeu, meus irmãos? Então é assim, quando você é advertido por uma pessoa, por um servo de Deus, você está em pecado, você está na fornicação, você tem que largar essa prática, meus irmãos, porque senão, se você não largar a prática do pecado, você vai estar indo para a igreja em vão. Porque quando você morrer, você vai direto para o inferno. E aqui não sou eu que estou dizendo que você vai para o inferno, mas é a própria Bíblia que fala. Quem vive na prática do pecado, o salário é a morte. Entendeu? E Deus, e o que faz a divisão entre o homem e o Deus é o pecado. É o pecado que faz a divisão entre o homem e o Deus. Então, meus irmãos, saia dessa vida pecaminosa. Larga a amizade do mundo com as coisas do mundo. Entendeu? E vamos mais pra frente, meus irmãos. Ó. E bem que também, meus irmãos, fala bem assim, ó. Fala bem aqui, ó, em 2 Coríntios, capítulo 3. Capítulo 3. E diz assim, ó. Que foi, papai? Que foi? 3:5 de 2 Coríntios. Fala sobre quem prega que eu não sou religioso.
eu sou um cristão que prego a palavra de Deus, que eu preguei a Cristo. Diz assim, ó, capítulo 3, verso 5, ó, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo, Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos, por amor de Jesus. Ou seja, quem prega a palavra de Deus não está pregando a nós mesmos não, entendeu? Porque muitas das vezes quando a gente fala que a pessoa está em pecado, ele vai dizer assim, irmão, você é muito religioso, você é muito... O papo é esse, você é religioso, está me julgando. A conversa da pessoa, a pessoa que é vaidosa, que é mundana, é isso, entendeu? Ele vai dizer, o papo deles é esse, que você está julgando ele, que você é religioso, que você é quadrado. Meus irmãos, pois eu prefiro ser quadrado para mim entrar lá no céu. Prefiro ser quadrado, entendeu? Eu prefiro ser raiz. Eu prefiro ser raiz, entendeu? Do que ser o que? Cauda. Do que ser cauda. Eu prefiro ser raiz. Porque a Bíblia diz que o machado, olha, já está posto lá na raiz. Porque a raiz, ó, tipo uma árvore que está toda em... como Jesus foi lá, visitou aquela árvore lá que ela era bonitona, era de figo, né, a figueira. Quando Jesus chegou lá e não viu ela bonitona, pensando que tinha figo para ele, ó, comer. Mas quando ele chegou lá, ela só tinha aparência. Aparência que tinha frutos. Entendeu? A Bíblia diz que a árvore que não dá fruto, ó, a raiz tem que estar, ó, no pezinho do caulezinho dela, ó. Cortar ele e ser lançada no fogo. Entendeu? Mas a planta que dá fruto, essa sim serve a Deus. Mas a planta que não dá fruto não serve para Deus. Como eu estou aqui pregando a palavra de Deus, eu estou dando fruto para Deus. Eu estou levando o evangelho dele como tem que ser. Ele colocou essa ordem para nós, servo dele, meus irmãos. Levar a palavra de Deus. Se eu estou levando a palavra de Deus, eu estou dando fruto. Entendeu? E que essas palavras que está sendo pregadas aqui sirva para edificar as vossas vidas. Para tirar você do pecado. Entendeu, meus irmãos? E vamos mais para frente. Entendeu? E a Bíblia também fala, meus irmãos, que olha, agora eu vou entrar para os coach, eu vou entrar naqueles lá. Que muitas das vezes, meus irmãos, esses coach que andam pregando, eles não pregam a palavra de Deus como ela é, como tem que ser pregado. Ali é uma palavra meio maquiada, não é totalmente como ela tem que ser, é uma palavra maquiada. Eles querem dar uma palavra para massagear o teu ego, que você pode, que você não tem que ser assim, entendeu? Eles sempre distorcem a palavra de Deus, como Satanás fez com Eva. Que Satanás falou para Eva comer a fruta lá, o fruto do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal, entendeu? Mas a Eva disse que assim, olha, não podemos comer, se nós comer nós vamos morrer. A Satanás falou assim, não, você não vai morrer não, você vai se tornar como ele é, vai se tornar Deus, entendeu? Então ele distorceu a palavra de Deus, que Deus falou, olha, não coma, senão você vai morrer. Aí ele distorceu a palavra, o Satanás falou que era para ela comer, que ela ia se tornar como um Deus, como Deus falou, como Deus é. Então, esses coaches são mensageiros, eu vou dizer mensageiro de Satanás, vou dizer assim, entendeu? Porque o próprio Satanás, meus irmãos, ele se transfigura em anjo de luz, entendeu? Deus não tirou os poderes de Satanás. Satanás, ele se transfigura em anjo de luz, como diz bem que é a palavra. Vou ler bem aqui, ó. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfiguram-se em apóstolos de Cristo. Os falsos se transformam em apóstolos de Cristo. Eles vêm a você, ó, como em pele de cordeiro, como fala a palavra. Vem em pele de cordeiro, com humildade, fingida. Mas ali por trás ele está querendo só, olha, comer a sua lã, lhe enganar. Aí diz mais assim, no 14, ó. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Segundo Coríntios 11, 14, que fala que Satanás se transfigura em anjo de luz. Para lhe enganar, ele se transfigura em anjo de luz para querer lhe enganar.
Aí no 15 diz assim, ó. E não é muito, pois que os seus ministros se transfiguram em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Ou seja, se esses ministros que estão ministrando a palavra de Deus com palavra de mentira, o fim dele, meus irmãos, olha, é de acordo com as obras dele. E a Bíblia diz que eles estão de passos largos indo para o inferno. Porque eles não querem se converter desse mal mesmo. Falando mentiras. Entendeu? Vamos lá para agora em Colossenses, meus irmãos. Diz assim, ó. Eu vou ler algumas passagens aqui em Colossenses, meus irmãos. Falando para vocês, viu? A respeito dessas coisas do mundo. Que diz assim, ó. Vou pegar bem aqui meu lápis. Diz assim, ó. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. O que é palavras persuasivas? São palavras com meia verdade. Entendeu? Palavra para lhe enganar. Entendeu, meus irmãos? E você não deve ir por essas palavras desses pregadores coach. Ali é tudo palavra para massagear o ego de pessoas que estão, muitas das vezes, tá em pecado incubado, escondido. Entendeu? Aí ele vai sempre querer lhe massagear o seu ego. Entendeu, meus irmãos? Mas aqui diz assim, ó. Tendo cuidado para que ninguém vos faça sua presa. Presa quer dizer com aquelas palavras bonitas que você quer ouvir. Que você quer ouvir. Lá em Timóteo fala que no fim dos tempos surgirão homens perversos com palavras persuasivas, ou seja, palavras de filosofias, né, de palavras mentirosas que enganam você. Mas isso aí é o que as pessoas, eu vou dizer assim, merece. As pessoas merecem ser enganadas por esses falsos profetas. Porque se eles lerem Bíblia, meditar na Bíblia e ter uma vida santa, eles não vão ser enganados por esses falsos mestres, como faz aí, né? Vamos mais adiante, meus irmãos. Diz assim, ó. Sua presa por meio de filosofia e vãs sutilezas. Entendeu? Segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Tá vendo? Eles falam segundo ao que a vontade dele, do coração dele, vai falar para o povo, para que o povo vá ali seguir aquelas palavras deles. Então nós temos que pregar a palavra segundo a Cristo, o que está escrito na Bíblia, que fala de Cristo, como um servo de Deus tem que se proceder, entendeu, meus irmãos? E por aí vai. Diz mais aqui assim, ó. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. Ou seja, quando a gente aceita Cristo como o único suficiente Salvador de nossas almas, nós temos que andar como Cristo andou. Como Cristo andou na terra. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios 5,17, se não me falha a memória, e diz assim: quem está em Cristo é nova criatura. E os velhos, ó, está em Cristo, né? E tudo se fez novo. E tudo que você fez no passado, não faça mais. Eu vou lá, ó, lá em 2 Coríntios, vou ler aqui para vocês. 2 Coríntios 5,17. Diz assim, ó. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e eis que se fez tudo novo. Novo quer dizer o quê? Que você não vai ter mais aquelas práticas pecaminosas, que era adultério, era na vaidade, era na lascívia, entendeu? Sensualizando, entendeu, meu irmão? Essas velhas práticas você tem que largar. Você tem que ter outros modos de se proceder. Amém, meus irmãos? Vamos mais pra frente. Que diz assim mais, aqui no 13, diz assim, ó. E quanto vós estáis mortos nos pecados e na circuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando todas as suas ofensas. Ou seja, quando você aceitou a Jesus, quando morreu na cruz, ele pagou, meus irmãos, o nosso pecado, ele pagou. Então nós não temos que viver na prática do pecado, entendeu? Nós temos que ser nova criatura em todo o nosso agir, no nosso mover, no nosso viver cotidiano.
Você tem que fazer de acordo com como está escrito aqui na palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Tá demais aqui, ó. Havendo... Não, não é isso aqui não, é mais embaixo. Ainda diz assim, ó. Portanto, ninguém vos domine ao seu bel prazer, com pretexto de humildade. Tá vendo? Você não tem que se entregar, meus irmãos, e ouvir essas palavras de autoajuda, para massagear o teu ego. Não. Você tem que aceitar, meu irmão, é uma palavra que confronte o teu pecado. Que você venha a ser exorcitado. Entendeu? Você não pode viver uma vida pecaminosa, meu irmão. Você é nova criatura. Você tem que ser repreendido. A palavra do Senhor é para repreender você a deixar a vida de pecaminosa. Você tem que sair da prática do pecado, meu irmão. Entendeu? E vamos mais para frente. Ainda diz assim, ó. Pois se estás morto com Cristo, quanto ao rudimento do mundo, porque vos carrega ainda de ordenança como serviste no mundo. Ou seja, se Cristo morreu por vós, Ele pagou o vosso pecado. E se você aceitou a Jesus, você já é nova criatura. Você não deve viver de acordo com o mundo, meus irmãos. Com o mundo. Olha, eu vou lá em Romanos para você ver uma coisa. Isso aqui eu acho bonito em Romanos, ó. Porque tem muitas pessoas... tem muitas pessoas que não aceitam. Entendeu? Não aceitam. Diz assim, ó. E não... Romanos 12, 2 diz assim, ó. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento, para que experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando ele fala pela renovação, quer dizer que você sai da velha criatura e vai para a nova criatura. Isso aí se chama renovação. Ó, bem que diz assim, ó. Pela renovação, pelo quê? Pela transformação, pela renovação, pelo entendimento. Qual é o entendimento que você vai ter? É ler na palavra de Deus, que ela vai lhe dar o entendimento, a compreensão. Essa se chama renovação, é essa. Você tem que largar, não se conformar, não se moldar às coisas do mundo, meus irmãos. É isso que você tem que fazer. Não se moldar às coisas do mundo. Você não tem que se moldar às coisas do mundo. Entendeu, meus irmãos? Foi que eu li. Ah, tá. Tais como não toqueis, não proveis, não manuseis. Aqui a Bíblia está dizendo para nós não usar, não tocar. Olha, diz assim, ó. Não toqueis, não moveis e não useis. Para nós não se contaminar com as coisas do mundo. Não toqueis, não manuseis, não useis. A Bíblia está dizendo. Entendeu? Se você ler a Bíblia vai lhe dar entendimento e compreensão. Como você tem que se comportar. Ela diz assim, ó. As quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrina dos homens. Quando esses homens perversos falam para você, não, irmão, isso aí não tem nada a ver, não. É porque ele já está com a mente cauterizada. Cauterizada com o dono do mundo aí, que é o Satanás. Diz que a palavra do Senhor diz que o mundo já é do maligno, lá em Timóteo fala, né? Que o mundo já é do maligno. Então, meus irmãos, não vá pelas cores do mundo. E se você for pelas cores do mundo, você está caminhando diretamente para a perdição, para o inferno. Você vai ser diretamente para o inferno. Entendeu, meus irmãos? Ainda diz assim mais, ó. Portanto, se jais ressuscitaste com Cristo, buscais as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Nós temos que buscar as coisas de Deus, servir a Deus, fazer a vontade de Deus. Vamos viver como você era antes. Como eu falei, o que faz a divisão de Deus e o homem é o pecado. Entendeu? Lá Isaías fala, Isaías 9, 59 aliás, fala. O que faz a divisão de Deus entre Deus e o homem é o pecado. E quem vive na prática do pecado,
Ele está se distanciando cada dia mais de Deus. Deus ama o pecador. Ó, eu sou pecador. Eu não vou dizer que sou santo. Não. Se eu dizer que eu sou santo, que eu não peco, eu sou mentiroso. A palavra de Deus diz isso. Então nós temos que tentar não pecar, não fazer a prática do pecado. Entendeu? Porque nós somos falhos, nós somos pó e cinza. Somos pó e cinza. Nós temos que fazer como a Bíblia nos ensina, nos instrui, meus irmãos. Amém? Nós diz mais assim, ó. Pensais nas coisas que são de cima e não as que são da terra. Porque assim, meus irmãos, as coisas aqui da terra perecem. Entendeu? As coisas aqui da terra perecem. Olha, roupa perece. Ó, casa perece, carro perece, moto perece, o dinheiro perece, as riquezas perecem, tudo aqui nessa terra perece. Agora as coisas do céu não perecem, ela é para sempre. A Bíblia diz que, ó, passarás os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passará, ela se cumprirá. Se você é obediente à palavra de Deus, entendeu? Você, cada dia mais você tem que se tornar como Cristo é. Entendeu, meus irmãos? Você vai se tornar como Cristo é. Aqui diz assim, ó. Porque Cristo é a nossa vida. Se manifestará, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Quando Jesus vier buscar a igreja, buscar um povo santo, você vai receber um corpo glorioso. Como fala lá em Apocalipse 6:11. Que quando nós for ressuscitados, nós vamos receber um corpo glorioso como o de Jesus. Nós temos que se santificar a cada dia nessa terra. Nós temos que imitar a Cristo. Paulo mesmo falou assim, ó, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, se nós imitar a Paulo, como está na palavra do Senhor, nós vamos se tornar como Cristo. Entendeu, meus irmãos? Nós não temos que falar mal do nosso irmão. Nós não temos que estar na vida de fuxicaiada. Nós não temos que estar numa vida de adultério, de prostituição. Entendeu? Nada disso pertence a um cristão, a um servo, a um cidadão do céu. A Bíblia diz, meus irmãos, que nós estamos em terras estranhas. Nós somos forasteiros em terras estranhas. A nossa morada não é aqui. Entendeu? Nós estamos aqui passando um período. Mas quando muitos morrem, já vai, olha, para outra terra que pertence a ele. Mas sendo obediente a Deus, sendo obediente à palavra dele. É dessa forma que tem que ser o crente, um servo, um cristão de Deus. Entendeu, meus irmãos? E a Bíblia fala, meus irmãos, que nós mesmos vamos julgar entre nós. A Bíblia diz que nós vamos julgar os santos. Nós vamos julgar os santos e julgar o mundo também. Entendeu? A palavra do Senhor fala isso, que nós vamos ter que julgar. Mas demais assim, ó. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, a apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Isso tudo aqui é idolatria. Mas as pessoas têm um negócio de assim, ó, tu tá me julgando, não me julgue, sei o que. Não é assim, meu irmão, não tem que ser assim. Entendeu? Não se procede dessa forma. Se você tá falando para a pessoa que ela vir se converter daquele mal ali, porque você tá alertando ele. Entendeu, meus irmãos? Então, se você está alertando o seu irmãozinho, você está tentando resgatar ele. Que ele não vá para o inferno. Ó. A Bíblia diz que nos últimos tempos surgirão pessoas assim, ó. Quer ver esse outro aqui, ó. Sabemos, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Entendeu? Já diz assim, ó. Porque haverá homens amantes de si mesmo. Tem pessoas que ele ama ele mesmo. Ele cultua ao corpo dele, porque ele é. Quando eu digo homem, tanto homem como mulher. Ela se vai e desce, se pinta, se maquia, anda toda luxuosa, fica tirando selfie aqui. Ali ela tá cultuando o próprio corpo dela. Entendeu? Como tá dizendo aqui, ó. Homens amantes de si mesmo. É isso, quer dizer o quê? Amar ao corpo dele mesmo. Entendeu? Cultuar ele mesmo. Avarento,
presunçosos, soberbo, blasfemo, desobediente a pais e a mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, tá vendo que eu falo do irmão que fala mal do outro é caluniando, cruéis, sem amor para com o próximo, traidores quer dizer o quê? Que trai a própria esposa com uma prostituta ou com, entendeu? Com outras mulheres, são traidores. Obstinado, orgulhoso, mais amigo do deleito do que amigo de Deus, entendeu? Quando ele fala assim, amigos de deleitos, quer dizer, do deleito dele é estar se deitando com pessoas, fazendo sexo ilícito, desculpa pela palavra de sexo ilícito, entendeu? E por aí vai, meus irmãos. Então, não procede assim. A Bíblia fala bem aqui, ó, também, ó. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, de modo de viver intensa fé, longanimidade, amor e paciência. Ou seja, nós temos que viver de acordo com como está dizendo aqui na Bíblia. Ó. Nós temos que viver segundo a sã doutrina. Porque tem muitas pessoas, meu irmão, que é vaidoso, quando você fala, olha, isso aí não pode, isso aí não se procede. Aí a pessoa já chama você de religioso. Mas eu digo para você bem que religioso é quem adora vários deuses. Isso é uma pessoa religiosa. Mas aquela que está lhe exortando, lhe repreendendo, ele não é religioso não, ele é um servo. E ele está pregando a palavra de Deus, como eu falei bem aqui lá em Coríntios. Nós não pregamos a nós mesmos, nós pregamos a Cristo, que é a palavra de Deus. Para libertar, tirar você das correntes, libertarmos, para você ser liberto, para você ter entendimento das coisas de Deus. Como procede? Que diz assim, ó. Que pregue a palavra, ó, a Bíblia está dizendo assim, para nós pregar essa palavra. 2 Timóteo 4, 2. Diz assim, ó. Pregue a palavra a tempo e fora de tempo, redagando, repreendendo, exorte com toda longanimidade e doutrina. Nós temos que exortar as pessoas que estão na prática do pecado, para que elas venham a ser libertas, entendeu? Para que elas venham para ao conhecimento da verdade. Porque diz assim, ó, porque virão tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas dando comichões nos ouvidos, amontoando para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, que são esses que se chama coach. Eles pregam o que eles querem ouvir. Eles não pregam o que eles não querem ouvir. Ou seja, eles querem ouvir palavras bonitas, entendeu? Para massagear o ego deles, como fala aqui, ó. Amontoarão doutores conforme as suas concupiscências, contra a vontade da carne deles. Isso se chama doutores das suas concupiscências. Pregar palavras de elogiando eles, dizendo que eles podem, que você não é assim, entendeu? Que Deus não vai lhe castigar porque você tá assim. Não vá nesses papos, esses coach não, mesmo, porque eles são mensageiro do inimigo, com palavras de lisonja, entendeu? Não vá nessa não, entendeu? Aí diz assim, ó, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas, entendeu? Eles vão fazer isso. E quem não escuta a palavra de Deus, como eu já disse, eles vão levar você direto para o inferno, meu irmão. Entendeu? Eu vou ler bem aqui para terminar, meus irmãos. Ó, eu vou ler lá em 2 Coríntios de novo. E vou voltar aqui para Hebreus, que diz assim, ó. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Quem serve a Deus verdadeiramente, com obediência, você é como Cristo. Entendeu? Você é uma carta escrita. Se você é uma carta, você tem que dar testemunho. Diz mais assim, ó. 2 Coríntios 3:2 que eu li, acabei de ler agora, 3:3, diz assim, ó. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós,
escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne do nosso coração. Se você é um cristão que dá testemunho, tá bem aqui, ó, em Hebreus 13, se não me falha a memória. É 12, que na verdade é 12. Diz assim, ó: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Ou seja, meus irmãos, se você é um cristão, uma carta de Cristo, você tem que dar testemunho, como falou aqui a palavra do Senhor. Aqui não é eu que estou falando, é a palavra de Deus que está nos ensinando, nos exortando, nos repreendendo, nos ensinando como nós devemos proceder, entendeu? Eu vou lá em Tiago mesmo, para Tiago diz aqui assim, ó: pelo que, rejeitando toda a imundícia e cúmulo da malícia, recebei como mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa vida. Ou seja, quando nós estamos pregando aqui a palavra, está dizendo aqui, ó, que nós temos que deixar a imundícia do mundo e nós temos que receber com mansidão a palavra que vai lhe exortar você. Está dizendo aqui, ó, receber com mansidão a palavra, entendeu? Exercitada para poder salvar a vossa alma. Entendeu, meus irmãos? Quando você está sendo repreendido, você está sendo repreendido é para o seu bem-estar, para o bem da sua alma, da sua vida. Porque diz assim, ó: porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a um varão que contempla ao seu espelho o seu rosto natural. Ou seja, se você escuta a palavra de Deus, você tem que cumprir ela, que é o que? É pregar ela a palavra, não só ouvir ela. Se você ouve ela e não cumprir ela, você não está fazendo nada, você está sendo nada, praticamente nada, não está sendo nada. Diz assim, ó: porque aquele porém que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, nisso perseverar, não sendo ouvinte esquecido, mas fazendo da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Ou seja, se você ouve a palavra, escuta a palavra, recebe, é repreendido, você tem que cumprir a palavra. Se você é repreendido, você tem que cumprir. Ao seu irmão, está errado, você tem que deixar aquele erro, entendeu? Para terminar bem aqui, meus irmãos, para terminar, diz assim, ó, Tiago 4,4: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tá vendo? Se você é amigo do mundo, você está se constituindo inimigo de Deus. E eu digo para você, a palavra diz lá em Hebreus, vou voltar novamente lá em Hebreus, ó. Hebreus 10, né? Hebreus 10. Cadê? Vem aqui. Hebreus 10, 31. Ó. Horrenda coisa é cair na mão de um Deus vivo. Porque a palavra diz que Deus é fogo consumidor. Porque Deus é fogo consumidor. Bem que na palavra também diz do Senhor, diz bem aqui, ó. Mais uma certa expectativa horrível é de juízo, a dor de fogo,
a que devora os adversários. Ou seja, o fogo ele consome todas as coisas. Entendeu, meus irmãos? E a palavra aqui é bem clara. Quem é amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. E a Bíblia diz aqui, ó, Hebreus 10, 31. Horrenda coisa é cair na mão de um Deus vivo. Porque o próprio Deus, quem é amigo do mundo, está se rebelando contra Deus. E você sabe muito bem, meus irmãos, lá, bem no início que Satanás e os anjos que acompanham ele se rebelaram contra Deus. Mas se Deus não poupou os anjos, vai poupar o ser humano. Que os anjos tinham poder, mas o nosso Deus é muito mais poderoso do que os anjos e do que Satanás. Então, meus irmãos, para terminar aqui, seja servo verdadeiramente genuíno, raiz. Faça de acordo como está escrito na palavra de Deus. Você tem que ser um crente raiz. Seja obediente a Deus, não rebelde. Porque quem não recebe a palavra de Deus, a Bíblia diz bem aqui, ó, em Jeremias. Eu vou ler bem aqui rapidão. Jeremias, ó. Quem é rebelde? Diz assim, ó. Jeremias, aliás, vou lá, é no Jeremias capítulo 11, versos 3, diz assim, ó. Diz, pois, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, maldito o homem que não escuta as palavras deste concerto. Se você não escuta a palavra de Deus, você é um maldito. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Se você não obedece à palavra de Deus, você é maldito. Se você se recusa a não ouvir a palavra de Deus, você é maldito. E a sua oração Deus não recebe. Você que é rebelde. Lá no 13 diz assim, ó. Jeremias 13, 10. Este povo maligno se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo o propósito do seu coração, e anda após deuses, para servir e inclina diante deles. Será tal como este cinto, para que nada presta. A pessoa que não escuta a palavra de Deus, a palavra está dizendo que é maldito e maligno. E a sua oração Deus não recebe. Deus não recebe suas orações. Vai ver o provo dentro da Bíblia. Diz aqui, ó. Vai ficar enorme. Fica ruim demais pra cortar, moço. Não pode dizer do tamanho, não. Bem aqui, ó. Provérbios 28, 9. Olha só o que está dizendo. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração é abominável. Então quer dizer que Deus não recebe a sua oração. Que você não escuta a palavra dele, não obedece a palavra dele, não prega a palavra dele como tem que pregar. Amém, meus irmãos? Agradeço aqui a oportunidade de estar levando o evangelho a vocês, aí do outro lado da tela. Meus irmãos, e me ajude. Compartilhe, dê o seu like, compartilhe. Que esse canal venha alcançar vidas para edificar elas. Porque através da palavra você é edificado e é santificado. Porque a palavra de Deus, como diz lá em Salmo, se não me falha a memória, 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Amém, meus irmãos? Fique para vocês essa palavra. Que Deus abençoe a vida de vocês.